Uma das maiores dificuldades que a igreja enfrenta nesses dias é sermos sensíveis ao Espírito Santo. Isso é uma das maiores dificuldades. Nós geralmente temos uma programação pronta e já sabemos aonde isso vai dar. E falta-nos a sensibilidade de aprender a esperar em Deus e ver o que Ele pode fazer. Eu quero falar com você sobre como agir no dom de profecia, e eu quero dizer para vocês que o meu ensino não pode ser invalidado pela minha maneira de ensinar. Ou seja, é possível que eu haja de uma forma, que a forma que eu haja vá contra o que eu estou falando, e eu não quero fazer isso. O que eu estou dizendo com isso é que, quando você quer ensinar sobre profecia e sobre agir nos dons do Espírito Santo, você precisa estar aberto para se mover de acordo com o Espírito Santo, inclusive enquanto você ensina. Senão, a vida daquilo que é falado não é transmitido às pessoas. Então, há um esboço aí. Mas tem um outro esboço que eu não pude dar para você porque ele é invisível, chama Espírito Santo. Então, a gente não pode determinar exatamente se a gente vai chegar no fim desse ensino. Bom, a gente pode determinar, mas eu não quero determinar. Porque eu gostaria que nós ficássemos sensíveis ao Espírito Santo, sermos interrompidos por Ele. O Espírito Santo não vai parar na hora que o relógio parar aqui, ok? No horário. Eu posso parar, Ele não. Se Ele quiser parar antes, eu vou parar antes. Se Ele quiser continuar, eu vou continuar. Com ou sem microfone, gravando ou não, com vocês aqui ou não. Ele é mais importante. Essa é talvez a mensagem mais séria que a gente poderia levar. O Espírito Santo é a pessoa mais importante nesse lugar, e isso não pode ser uma espécie de um jargão que a gente usa. Ele é real. E tudo isso que o Arlindo estava ensinando é sobre uma pessoa real. Há um Espírito e ele deve ser honrado quando nós nos ajuntamos. Nesse momento, enquanto você se prepara para estudar a palavra, você precisa ter esse coração, Espírito Santo, com aquilo que eu estudo, eu quero te honrar, com aquilo que eu estou aprendendo, eu quero que o Senhor seja honrado no meu interior por meio disso que eu estou aprendendo. Não queremos que o ensino seja um meio de você não ser mais dependente do Espírito Santo, que porque você recebeu algo no seu intelecto, você agora sabe o que fazer e sabe as respostas certinhas para dar para todo mundo. Nós queremos que você seja dependente do Espírito Santo, nós anelamos por isso. Se você prestar atenção no ensino que a Carol deu e que o Arlindo deu, você vai perceber uma diferença entre o ensino que foi, alguns ensinos que foram dados no decorrer dos dias. Há uma diferença. E por que há uma diferença? Uma diferença principalmente em relação aos irmãos mais velhos. Por quê? Nós identificamos um problema que eu poderia dizer assim que é o problema da terceira geração. Quando nós vemos 3 gerações trabalhando na Bíblia, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, Abraão tem aquela característica de alguém que desbravou, que iniciou, e Isaac é uma 2ª geração e Jacó uma 3ª geração. E então nós nesse ministério temos a geração do irmão John Walker, que começou algo, ok? E foi um desbravador e começou e falou várias coisas que hoje nós inclusive repetimos em muitas apostilas e ensinos. E temos a 2ª geração com os filhos dele e com todos os amigos e irmãos que foram se unindo a eles, e nós temos a 3ª geração, que seriam os filhos desses irmãos. E é óbvio que não temos apenas os filhos genéticos, vamos dizer assim, né? Mas no CPP, lá em Montemor, nós trabalhamos muito com essa 3ª geração. E o que nós observamos, primeiro na nossa vida, nós vimos um problema, e nas vidas de outras pessoas também, é que o ensino profético, ele vai tratando com alguma via, até mesmo crítica, de problemas da igreja, e ele vai observando também coisas intensas que Deus quer fazer, por exemplo, no ensino das festas de Israel que nós temos. Nós falamos a respeito de como Deus quer avançar para que possamos ir além da festa de Pentecostes e chegar na festa de Tabernáculos. A festa de Pentecostes trata a respeito literalmente falando, da entrega da lei no Monte Sinai, mas também sobre a descida do Espírito Santo. E nós falamos a respeito, então, dos dons do Espírito Santo na igreja no século XX, mas nós falamos também que nós queremos ir além disso.
Nesse processo de dizer que ir além, que queremos ir além, muitas pessoas da terceira geração já chegaram no contexto em que se dizia isso, queremos ir além do Pentecostes. E o que eu observei? Várias pessoas não batizadas no Espírito Santo, porque queriam ir além. Várias pessoas que não moviam nos dons com intensidade, porque queriam ir além. Não só isso, mas pessoas que querem ser, aí o Arlindo poderia falar muito melhor disso do que eu, revolucionárias, porque eles creem que tudo está errado aí fora, e eles querem ser revolucionários da realidade fora deles, e portanto, porque eles querem ser revolucionários, eles acham que a igreja e a realidade fora deles está errada, eles não veem problema de viver de maneira errada, já que a igreja está errada, e então nós temos pessoas vivendo em pecado, muitas vezes perto da gente, simplesmente porque se veem na liberdade de viver em pecado, por causa de uma crítica à igreja, do tipo assim, a igreja está errada mesmo. Por que eu tenho que viver de maneira santa, justa e piedosa? Por que eu tenho que frequentar uma comunidade específica e ser submisso a específicos presbíteros de maneira clara e objetiva? Está tudo errado mesmo. E nunca foi esse o objetivo daquilo que era ensinado nesse ministério. O objetivo é, nós devemos ir além daquilo que nós já temos, mas não negar aquilo que nós já recebemos, porque nós só poderemos ir além baseado naquilo que nós já recebemos. E uma frase que tem vindo muito à minha mente nesses dias, é uma frase de Lutero, se eu não me engano, em latim, Ecclesia reformata sempre reformanda. Igreja reformada sempre reformando. Ou seja, Eclésia reformata, igreja reformada. Nós já chegamos a um ponto onde algumas coisas foram restauradas. E nós então entendemos essas coisas e compreendemos essas coisas e abraçamos e somos convictos nela. Ao mesmo tempo existem coisas que ainda serão reformadas e nós não chegamos no ponto final ainda. E eu percebo pessoas que, da terceira geração, por exemplo, que não aprenderam nada sobre o ensino da santificação. E o Arlindo tem mergulhado dentro disso. Fala-se, igreja gloriosa, igreja gloriosa. Ok, olha a sua vida. Esquece um pouco a igreja gloriosa. Sua vida, você é santo. Como ele é santo? Ou você relativiza com alguma doutrina da graça falsa, que diz, a graça de Deus é uma espécie de autorização e um perdão eterno que me capacita a viver em pecado sempre. Porque não é essa a doutrina da graça. Graça não é misericórdia. A misericórdia de Deus é quando Ele perdoa os nossos pecados. Mas a graça é quando Ele nos capacita a não viver em pecado. Isso todos nós concordamos. Mas às vezes a terceira geração não percebe isso. Aí você vê que a Carol está falando sobre o quê? Doutrina da Escritura, nossa coisa mais básica. Por que a gente não está falando sobre a restauração da palavra profética e tudo mais? Porque na terceira geração tem pessoas que, não leem a Bíblia. 2, não acreditam que ela é a palavra de Deus. E, portanto, relativizam coisas objetivas e absolutas. Ok? Então, da mesma forma, eu também tenho um peso, semelhante ao deles, que é esse como agir no dom de profecia. Gente, profecia, se você olhar na história da igreja, já foi restaurado. As pessoas já profetizam há muito tempo, desde o século XX, profecia foi uma coisa muito grande, muito intensa. A questão é, você profetiza? Na comunidade onde você participa, as pessoas profetizam? Que na história da igreja foi restaurado. Sim, mas você viveu a experiência de mover nos dons de profecia? Quanto? Uma vez? 2? Todos os dias? Em que profundidade? Em que exatidão? O CPPI é um curso de preparação profética. E eu tenho andado já há muito tempo ministrando junto com o Haroldo e com outros irmãos e eu observo sempre a reação das pessoas ao que é ensinado. E algumas pessoas encaram realmente o ensino como um profético, mas eu percebo que várias pessoas encaram como uma escola bíblica. Ensino bíblico. Entende? Ensino bíblico. Ensino bíblico é, nossa, que maravilha isso, eu nunca tinha visto isso. Mas não é só isso que nós estamos falando. Nós não estamos querendo mostrar como que a palavra é profunda. Sabe aquelas aulas que você sai só com uma convicção, eu não sei nada da Bíblia. Né? A gente não quer só isso. O nosso desejo é que você seja transformado. Isso, para que você seja transformado, você precisa entrar numa conclusão prática daquilo que é dito. Qual é a conclusão prática do que nós estamos falando?
O que você deve fazer, uma vez que tudo que foi dito, o que você deve fazer na prática? Então, esse curso é de preparação profética, e eu vejo muitas pessoas ouvindo o que nós estamos dizendo apáticas, como alguns de vocês eu percebi durante os ensinos, muito apáticos. Meu querido, a gente está ensinando um negócio perigoso. E se não está perigoso para você, se está confortável, se está administrável, é mentira, não é verdade, não é real, não é o que a gente está querendo dizer. Nós estamos querendo falar sobre algo que sacode as pessoas, de tal forma que elas nunca mais vão ser as mesmas. Mas se isso é totalmente palatável e administrável, cuidado, você pode estar querendo relativizar o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o profético, sobre o ensino profético, sobre movimentação profética, sobre palavra profética. Mas eu percebo que muitas vezes isso não acontece, porque simplesmente os indivíduos que ouvem a palavra não sabem se mover no dom de profecia. Ou não têm contato com pessoas que constantemente estão profetizando até mesmo de coisas específicas, individuais, profetizando para pessoas simplesmente. Podemos profetizar para cidades, podemos profetizar para nações, podemos profetizar sobre um tempo específico, mas é como se nós ficássemos totalmente intelectuais. E a gente não quer ser intelectual. A gente quer ser uma tocha de fogo. João Batista era aquele que ardia e iluminava. Ele ardia porque ele tinha paixão e iluminava porque ele tinha entendimento. Então o verdadeiro fogo de Deus sempre traz as duas coisas: arder e iluminar. Se tem intelecto sem paixão, não é o fogo de Deus, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos atrás desse negócio, arder e iluminar, levantar uma geração que seja como uma lâmpada ardendo e iluminando no deserto, transmitindo paixão a essa geração e luz a essa geração. E é por isso que nós queremos tratar sobre o dom de profecia, para que você consiga entrar nisso. Eu quero te convocar, eu quero te desafiar, não importa a sua idade, não importa da igreja que você veio, você pode se mover no dom de profecia. Você pode profetizar sobre pessoas, sobre situações, e você deve querer isso. Abre 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Se eu estiver meio falando brabo e nervoso, não se preocupe, eu sou assim mesmo, mas eu não estou nervoso com você, é que eu sou sanguíneo, hemorrágico. Eu sou intenso tudo que eu faço. Eu sou gêmeos. Sou meio estranho. 1 Coríntios 14, 1. Abriu aí? Não achou? Está entre Gênesis e Apocalipse, vamos lá. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor. Não, é porque tem gente que fala assim, que o amor é o dom supremo, né? Eis que mostro para vocês um caminho sobremodo excelente, o amor. Então, se tem amor, não precisa profetizar, porque o amor é o maior dom. Não, amor é um fruto, amor não é um dom. Errou. Começou errando, não aprendeu a ler a Bíblia. Tá? Amor não é dom, amor é fruto. Quando em 1 Coríntios capítulo 13 ele fala sobre o amor, ele está falando sobre o contexto no qual os dons devem ser desenvolvidos. 1 Coríntios capítulo 12 ele fala a respeito dos dons em si. 1 Coríntios capítulo 14 ele fala do dom de profecia em si. E entre o 12 e o 14 tem o 13. Uau! Isso é uma revelação nova. Então, o que é o 13? É o amor. Então ele está dizendo o seguinte, ele fala para a igreja em Corinto, veja esses dons, eles têm que atuar num contexto de amor. Os dons são para a edificação da igreja. Se você tem amor e não tem dons, você não edifica a igreja. Se ama as pessoas, mas você não edifica. Você pode amar muita pessoa, mas um segundo diante da palavra profética pode mudar a história dela. Você pode amar a pessoa o quanto for, sem poder para curar, ela vai continuar doente. É claro que o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa cheia dos dons e não operando no amor vai ser carnal, vai ser egoísta, vai agir errado. É claro, nós não estamos negando esse fato. Mas com certeza a gente aqui não vai sofrer com isso. A gente sofre mais com o outro lado. A gente aqui é um povinho cheio de amor, mas
Tem um monte de gente doente. Um monte de gente que não sabe a direção da sua vida. Um monte de gente que chega diante do enfermo, do necessitado, e a única coisa que ele consegue é mandar para o hospital, para um centro de recuperação, para um psicólogo. Mas problemas psicológicos poderiam ser resolvidos rapidamente se o poder do Espírito Santo aparecesse. Mas geralmente não aparece. Não estou negando que existem coisas que Deus possa usar os médicos. Mas sempre não está certo. Quanta gente ao nosso redor depressiva. Quanta gente ao nosso redor que chama a depressão de peso profético. Profeta não é depressivo. Profetas são pessoas alegres, eles conhecem Deus. Não tem melhor coisa no mundo que conhecer Deus. E conhecer o seu coração. Deus chora, sim, Deus chora. Mas sabe, Ele morreu na cruz e Ele é soberano. Vai dar tudo certo, sabe? Ele está muito legal. Então siga o amor. E deseje intensamente os dons espirituais. Você deseja intensamente? E intensamente aqui tem sentido de fervor. Tem sentido de uma chaleira fervendo de água. Eu quero muito. Entendeu? Você quer assim os dons espirituais? Porque esse é o mandamento bíblico. Você obedece à Bíblia? Ou você está muito satisfeito no seu sofá na frente da televisão? Desejai intensamente. Você deseja. Mas... principalmente o de profetizar. Você deseja isso? Você cobiça? Porque o sentido é isso, é uma cobiça cheia de intensidade. Aliás, algumas Bíblias traduzem com a palavra cobiçar. Alguém tem uma versão aí? Cobiçai com zelo. Alguém tem isso? Procurai com zelo. Ninguém tem cobiçai. Só a Bíblia novinha, só a Bíblia moderninha. As Bíblias mais antigas tinha cobiçai. Então, nós devemos ter um tipo de cobiça, de anelo, de desejo intenso para nos movermos nos dons espirituais, principalmente o de profecia. Se você for buscar isso, eu garanto, Deus vai te dar. Tá? Todos nós podemos profetizar. Talvez nem todos nós seremos profetas. Se você olhar lá o ponto de número 7, está vendo que eu estou seguindo o esboço, aquele que chama esboço nenhum, né? O ponto de número 7, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não sou um profeta, né? Porque os profetas... Gente, todos podem profetizar, todos nós aqui podemos profetizar, tá? Todos nós podemos entrar numa dimensão de profetizar, e isso, para você profetizar, você não precisa ser profeta, qualquer um pode profetizar. É o normal, é a normalidade da vida da igreja. Abra em Números capítulo 11. Números 11, versículo 29. Esse aqui, eu queria que você percebesse o clamor do coração de Moisés. Moisés está anelando, desejando algo aqui intensamente. Números, capítulo 11, versículo 29. Moisés, porém, lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. O que está acontecendo aqui é que os anciãos de Israel estavam profetizando junto com Moisés. Tinham alguns que estavam, uns 70 que estavam em algum lugar, ou 68, e tinha 2 em outro lugar profetizando, e o Josué fala: ô Moisés, fala para eles pararem. Como é que é, Josué? Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo de Deus entrasse debaixo dessa dimensão profética. É isso que ele está anelando. E em Joel 2, vamos lá, Joel 2. Versículo 28, uma passagem muito conhecida, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Passagem essa que é repetida
por Pedro em Atos capítulo 2, a partir do 16. E lá em Atos 2, o apóstolo Pedro ele vai começar a interpretar a passagem dizendo que aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, era o cumprimento dessa profecia aqui. Mas eu queria que você observasse os elementos presentes na profecia, basicamente assim, o que vai acontecer com as pessoas que recebem o Espírito. Joel 2, 28 diz assim: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e filhas farão o quê? E os vossos velhos terão? E os vossos jovens terão? Ué, não fala de cura, não fala de falar em línguas, de nada disso. É óbvio que o derramamento do Espírito Santo proporciona os dons de cura, de falar em línguas. Mas o que Joel está impressionado é o fato de que ser profeta e profetizar no Antigo Testamento era algo limitado somente a algumas pessoas. Mas na nova aliança, a dimensão de profetizar agora é estendida a todas as pessoas, porque o Espírito que estava sobre os profetas agora é derramado sobre todos. Então, é uma outra dimensão, é um outro nível. Ainda que todos os dons são disponíveis a todos os cristãos podem orar e buscar, Deus decide para quem vai dar o quê? De fato, o derramamento do Espírito Santo tem como característica principal a profecia. Você profetiza, e veja, só para esclarecer, eu não estou dizendo se você faz aquilo que alguém diz assim, profetiza para o seu irmão aí um domingo de vitória. Não é desse negócio que eu estou falando de um negócio de verdade, entendeu? Sabe? Você não sabe, vamos trabalhar para você ficar sabendo aqui nesse dia. Mas não é energia positiva, sabe? Não, pô, cara, espero que tudo dê certo para você. Pô, aí é nós, cara. Mas aí você chama de profetizar esse negócio. Isso não é profetizar, tá? Profetizar também não é pregar. Tá? O irmão, porque a profecia, né, pregação, não é pregação, cara. Profecia não é pregação, pelo amor de Deus. Profecia é profecia, tá? Pregação é pregação. Você não consegue ver a diferença, não? Eu vou te contar. Profecia tem a ver com um êxtase que a pessoa tem. Profecia tem a ver com um discurso estático que ela recebe. Profecia tem a ver com um negócio estranho. Profecia pode ser muito simples e muito intensa, mas ela não é algo simplesmente programado e raciocinado e desenvolvido. Não é. Profecia vem e sai. Pode ser que você recebe ela no momento, entregue ela em outro momento e pensa sobre ela, mas não foi você que gerou ela. A pregação ela tem a ver com você ficar abrindo a Escritura e mostrando vários elementos. E é óbvio que uma pregação pode ter unção profética, mas não é profecia. Profecia é você falar de coisas que você não sabe, falar de coisas futuras. Isso é profecia. Profecia, gente. Profecia é profecia. Tá bom? Mas eu estou querendo dizer com isso é porque talvez você vem de um contexto de uma igreja, de uma linha de pensamento que chama cessacionista, ou seja, aquela linha que diz que depois da formação do cânon do Novo Testamento, então os dons cessaram porque eles eram necessários apenas para a formação da Bíblia. Querido, isso está errado, tá? Porque não está na Bíblia isso escrito. Só por causa disso, assim, só um detalhe, né? E as pessoas continuaram profetizando durante os anos e agindo nos dons, mas é que é falso. Vem cá então hoje, a gente vai orar por você. Vamos ver se é falso, tá? No caso, o Abner vai orar por vocês, né? Eu sou pequeno, se você discordar dele, né? Quem vai discordar desse cara? E aí, é de Deus ou não? Que eu falei, claro, velho, caraca, meu, como que não? Então, qual é a diferença? Porque quando a gente fala de profecia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento tem diferença. O primeiro ponto aí fala isso, a diferença entre a profecia no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Tem uma diferença, então, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque quando nós falamos de profecia, nós não estamos querendo igualar nas duas alianças a movimentação profética. Para você entender isso, vá para algum lugar na Bíblia, que eu não lembro qual é agora, mas deve ser 1 Tessalonicenses. Deve ser o fim do livro, deve ser o capítulo 5, versículo 19.
1 Tessalonicenses 5,19. Bom, depois disso. Eu estou usando esses livros todos aqui para falar, viu? Nenhum desses tem para vender aqui. Esse aqui, se você quer entender de profecia, assim, se você é meio rato de teologia, tá ligado que tem nerd crente? O que é o nerd crente? É nós, os teólogos. Entendeu? Então, se você é nerd profético crente, esse aqui é o melhor livro que existe sobre profecia em termos teológicos. Ou seja, você quer argumentar teologicamente com alguém que diz que profecia não é para os dias de hoje? Esse livro aqui é O Dom de Profecia de Wayne Grudem, ok? Aliás, ele tem a teologia sistemática que eu mais gosto também, porque ela é simples, então ela é fácil de entender, e ele argumenta a favor dos dons do Espírito Santo, e ele é um acadêmico, ok? De verdade! Não é é acadêmico de verdade. E até os caras que não creem nos dons do Espírito Santo sentam para ouvir ele. Então, ele é o cara. Wayne Grudem. Tipo John Wayne Grudem em algum lugar. Aí tem o Ministério Profético do Rick Joyner, que não fala só de dom de profecia, mas fala um pouco de Ministério Profético também, ok? Eu usei esse aqui, alguma coisa dele. Tem um outro irmão que fazia parte do ministério dele, que eu não tenho aqui, que chama Todos Vocês Podem Profetizar, do Steve Thompson, também é legal. Tem esse aqui, Descobrindo um Dom Profético, maravilhoso, não tem para vender mais em lugar nenhum, em português, revisão feita pelo Christopher. Eu descobri uma vez, abriu, gente, o Christopher fez a revisão. Então, muito bom, principalmente sobre... Porque esse aqui não é um profeta escrevendo. O primeiro é um teólogo escrevendo, o segundo já é um profeta. Esse aqui é um pastor escrevendo. E é um pastor vivendo a experiência de ter 5, 6 profetas de verdade e várias pessoas com dom de profecia na igreja, e ele não era profeta. Então, assim, você imagina o quanto de... Descobrindo o Dom Profético de Mike Bickle. Se você tem dinheiro, então você pague para fazer uma reedição. Entendeu o nível de ter dinheiro que eu quis dizer, né? Agora, se você fala inglês, tem esse livro de graça para baixar em inglês no próprio site do Mike Bickle, mikebickle.org. E esse aqui, Abraçando Amanhã. Opa, nós! Esse aqui é o que eu mais estou usando. Abraçando Amanhã, do Martin Scott. É mais difícil de achar, mas se você procurar bastante, você acha. Porque ele é muito prático. O John Noble esteve aqui, né? Esse irmão trabalhava junto com o John Noble. Muito bom, é o que eu mais estou usando, que é o mais prático. Então, qual é a diferença entre a profecia no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, você abriu aí em 1 Tessalonicenses 5,19? Então, no 19 ele fala, não apagueis o Espírito. E no 20 ele fala, não desprezeis profecia. Bom, o que ele deve estar querendo dizer com isso? Que não apagar o Espírito tem a ver com não desprezar profecia. Quando você começa a desprezar a profecia, essa é uma das formas, não a única, de você apagar o Espírito. Não a única. E aí, o versículo 21 é o que mais eu estou querendo pensar, e no 22 também. Mas examinando tudo, conservai o que é bom e evitai o que é mal. Então a gente gosta de falar assim, irmão, tem que reter o que é bom, né, irmão? Mas quando a gente fala reter o que é bom, geralmente a gente fala fora do contexto dessa passagem. O que essa passagem está querendo dizer é que você tem que examinar tudo, conservar o que é bom e evitar o que é mal em relação à profecia. Ok? É o contexto. Versículo 20. Não despreze profecia. Retenha o que é bom. Ok? Beleza. Como que eu posso agora, por meio dessa passagem, argumentar da diferença do Antigo e do Novo Testamento na profecia? A profecia do Antigo e do Novo Testamento. Já pensou, o apóstolo Paulo está falando isso aqui sobre as profecias de Isaías? Não, retém o que é bom do que Isaías falou. Se abstém do que é mal do que Isaías falou. Jamais! Nunca isso seria dito a respeito das profecias do Antigo Testamento. Nunca, não tem como você fazer isso. Olha 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 29. 1 Coríntios 14, 29. Que horas termina essa aula? Hã? Meio-dia aí?
Meia. Então, no meio-dia eu tenho que parar vocês fazerem pergunta. As perguntas são mais legais. Só experiências negativas com igrejas pentecostais, do tipo, profetizou que ia casar e não casou. Então, se você vai perguntar essas coisas, gente, você já sabe a resposta. A resposta é, isso é imbecilidade, joga fora. Tá? Mas se tem uma dúvida mesmo sobre profecia, pode perguntar. 1 Coríntios 14, 29, que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. O que o versículo está ensinando aqui? Julgar profecias. Já pensou falar isso sobre a profecia de Jeremias? Olha, irmão, julga aí o que Jeremias falou, viu? Vai que não é de Deus, né? Jamais! Jamais isso seria dito em relação às profecias do Antigo Testamento. Nós não julgamos as profecias do Antigo Testamento, elas nos julgam. Então tem uma grande diferença. Ok? A diferença é que a profecia no Antigo Testamento, ela formou o próprio Antigo Testamento. E a palavra dos apóstolos no Novo Testamento formou o Novo Testamento, como a Carol ensinou ontem. Mas nós não julgamos essas profecias. Ou seja, o nível é diferente. É Deus falando? É Deus falando. Mas a profecia que é dada no Novo Testamento, no contexto da igreja local, no contexto pessoal, não possui o mesmo peso das Escrituras. Não tem o mesmo tipo de autoridade que as Escrituras. Ela está em submissão às Escrituras. Ela tem menos autoridade que as Escrituras. Ela é julgada pelas Escrituras. Ok? E por que é assim? Logo, meu querido, vamos aí já acabar com um problema. É o tal do assim diz o Senhor. Meu irmão. Acha um lugar no Novo Testamento onde alguém disse assim diz o Senhor. Você não vai achar. Você pode, no máximo, achar alguma coisa do tipo assim, bem como assim afirma o Espírito Santo. Alguma coisa assim você acha. Mas você não vai achar nada dizendo assim diz o Senhor. Tem gente que gosta, né? Assim diz o Senhor! Enganei-me, diz o Senhor. Né? O cara gosta de... Assim diz o Senhor, vá, se não der certo, volte. Profecias objetivíssimas, profecias assim, com discernimento profético profundo. Não é isso. Não faça isso. Por quê? Porque a expressão assim diz o Senhor, ela é usada em um contexto, em primeiro lugar, de politeísmo. Ou seja, existiam vários deuses. Então o cara podia dizer, assim diz Baal. Ok? Então o outro falava, assim diz o Senhor, para identificar que ele estava profetizando a respeito de um outro Deus. Assim a gente acredita que quando você quer profetizar, querido, você está querendo dizer que é Jesus, assim, que é Deus, tá? Porque se fosse o diabo, você também não ia falar, né? Vai dizer, né? Se você quiser profetizar pelo diabo, eu não sei o que você faria, porque eu não quero. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, todas as vezes que você diz assim diz o Senhor, você está dizendo que tudo que vem depois dessa frase é infalível. Porque está no mesmo nível da Bíblia. E aí, claro que você pode ser apedrejado se não se cumprir. Ok? Joga fora esse tal de assim diz o Senhor, porque você não é um profeta do Antigo Testamento. Nós não usamos essa expressão antes de uma profecia. Ok? Se você quiser se aventurar, se aventure. Lá naquele dia, vamos ver. Tá? Eu não faria isso. Você está mexendo com um negócio que você não tem autorização. Nós não falamos assim, diz o Senhor. Nós falamos, eu sinto, eu acredito, eu acho, eu tenho uma impressão sobre você, querido, mas não assim diz o Senhor agora. Ih, cara, o cara vem chegando assim, marchando em minha direção, eu já vou pegando a cadeira, se ele chega, pá, dá na cabeça, acabou. Se é Deus, ele continua em pé. Estou brincando, não faço isso, mas é a expressão do meu coraçãozinho sujo. Então, há uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Você não pode botar em equivalência a profecia veterotestamentária e neotestamentária. Você não pode fazer isso. É diferente uma coisa da outra, ok? Ponto 2 aí, o propósito da profecia no Novo Testamento. Propósito da profecia no Novo Testamento. Então, vocês estão acreditando no que eu estou falando? Beleza?
Se não, então vou profetizar para você acreditar, daí você fica emocionado. Propósito da profecia no Novo Testamento. 1 Coríntios 14, versículo 3. Meu bem, pega aquelas folhas que estão aí soltas para mim. Ok, achou aí? 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza, obrigado, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ok? Então, qual é o propósito da profecia no Novo Testamento? É triplo. Está aqui o propósito. O propósito é edificação, exortação e consolação. Você vai perceber que conforme a gente analisa essas palavras, elas não têm nada a ver com o que muita gente faz hoje. Irmão, porque os profecia para quê? É para destruir com tudo. Não, edificar, imbecil. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação. Edificação significa edificação. Ok? É construir. Ok? É cooperar positivamente para a construção do relacionamento da pessoa com Deus, da fé da pessoa em Jesus Cristo. A profecia é para aproximar e não para afastar a pessoa de Deus. É para edificação. Me diz, querido, quanto que edifica negócios tipo assim? Pegar um amigo para... Diegão, olha só. Quem já passou por essa? Levanta aí, Diego, levanta. Eis que tu está em pecado. Eis que eu estou vendo agora. Pode sentar, obrigado. Está edificando ele, né? Uhul! O irmão vai voltar semana que vem, né? Para qualquer lugar, menos aqui. Está edificando ele. Não. Deus faz isso? Será que Deus tem essa personalidade? Assim, nossa, que vontade de pegar teus pecados e jogar no ventilador para acabar com a tua vida. Né? Deus está assim, nossa, como que eu posso acabar com esse cara? Nossa, Deus acorda muito, mas nossa, eu vou jogar, tipo, né? No ventilador, vai feder, vai ficar, nossa, porque eu sou um Deus santo. Deus faz esse negócio edifica. Não, isso não edifica. Isso destrói a relação da pessoa com Deus. Existem momentos em que a pessoa pode ser... Deus pode falar sobre o pecado de uma pessoa? Existe. Existem confrontos públicos? Existem, mas é muito difícil isso. Quando que isso acontece? Quando a pessoa pessoalmente já não consegue arrepender, porque ela já está tão embotada, tão bloqueada, e até mesmo ela não consegue ouvir os irmãos no corpo de Cristo, então ela chegou no nível que ela não ouve mais ninguém. Então eu preciso que haja uma revelação sobrenatural para que ela saiba que é verdade o que estão falando com ela. Mas isso aí não é o caso. Sempre tem gente que curte fazer isso. Eu nunca vou esquecer, porque se tem... Olha, eu de Bíblia demorei para começar a entender, mas de profecia errada eu tenho ministério PhD. Então, uma época, eu era bem mais novo, e aí, em vez de ter o barbão, tinha só o nhaque. Conhece nhaque? Tem o cavan, nhaque, né? Eu tinha só o nhaque. E era um grandão. Aí eu estava de camisa laranja, gola polo, calça jeans e tenisão. Eu fui numa vigília, num morro. Porque tá ligado que a vigília, quanto mais alto é o monte, mais perto de Deus é. Então, esse era o morro da polícia em Porto Alegre. O negócio era alto mesmo. Tinha televisão, bota antena por lá. Então era muito alto. E eu tô lá, sentado no último banco, porque o pastor da comunidade que eu fazia parte ia ministrar nessa vigília. Então, era aquela vigília que a galera dança de um jeito diferente, já viu? Já viu? Não tem nada contra, mas eu sou um pouco diferente, sou um pouco pior. Aí, a irmã olha lá do fundo, tu aí atrás, velho, todo mundo de terno e eu de camisa laranja, era óbvio que era eu, levanta, é nóis hoje, levantei, porque as tuas mulheres, eu solteiro, né? Tem nenhuma. De ano plural, velho.
As tuas mulheres não serão conquistadas por tua beleza. Até concordo. Né, meu bem? Mas as tuas, mas pela unção do teu coração. Aleluia. Rapaz, aquilo me humilhou tanto, me chamou de feio. Disse que eu era polígamo. Eu não entendi nada. Graças a Deus que o pastor tinha discernimento, logo depois já pegou o microfone, irmão, perdoa aí, porque ele sabia que eu ia ministrar o louvor depois. Então, assim, ia ficar muito feio. Ô, irmão, perdão aí, que irmão tal, errou, irmão, vamos embora. E continua, mas cadê o vaso? E continua. Deixa, vamos embora. Que não era você que estava lá, mas vamos embora. Então, a profecia, ela visa a edificação, mas ela visa também a exortação. Eu já vi gente que diz assim, irmão, porque eu tenho ministério de exortar. Ministério de exortar é o quê? É nível tipo assim, mata todo mundo! Tá tudo errado! Que vocês estão em pecado. Darth Vader profético. Cara, exortação em grego, e agora eu vou falar em grego mesmo, é a palavra paraclesis. Paraclesis, da onde vem Paráclito, o Espírito Santo, que tem tudo a ver com encorajamento. Essa palavra exortação é encorajamento. Paraclesis não é uma espécie de uma opressão que você lança sobre a pessoa para a pessoa se sentir mal, é encorajar a pessoa. Como que você encoraja a pessoa? Vamos lá, prática de dons de profecia. Eu vejo que a pessoa tem problema com pornografia. Normal, já estamos no Brasil, a internet está bombando. Você nem precisa ser muito profeta, você joga para cima uns 20, vai dar certo sempre. Mas vamos supor que Deus falou com você mesmo, que o cara tem problema com pornografia, a menina tem problema com pornografia. Você vai chegar e falar assim diz o Senhor, tu é um devasso da internet. É assim que você vai pregar? Falar? Não, você não vai falar assim. Como que você pode edificar e encorajar uma pessoa que tem problema de pornografia? É chegar dizendo, sinto que o Senhor está chamando você para um tempo de pureza. Pô, bem diferente, não? Pô, bem diferente, cara. Você está ajudando o cara. Você não está pisando, eu vou te amassar um pouquinho mais. Você já está mal que você está fazendo negócio errado. Aí chega um profeta e te mata de vez em terra. O negócio é chamar a pessoa para fora daquela situação de pecado. Como que eu posso chamar ela para fora? Edificando ela, consolando ela, encorajando ela a sair daquele pecado. Eu sinto que Deus está te chamando para um tempo de pureza. Pô, dá uma melhorada, né? Dá uma melhorada. E aqui, consolação, que aí sim tem a ver com consolação, no sentido de... literalmente, se a pessoa está triste, por exemplo, e ela ser encorajada, ou algo dessa maneira, assim. Então, quando você vai falar com uma pessoa, quando você vai profetizar, não importa o que você tenha visto, sempre fale dessa forma. Essa é a característica da profecia neotestamentária. Ela é positiva. Por quê? Jesus morreu na cruz, querido. Tá tudo bem. Quer que eu prove para você? Imagina se a gente pudesse pegar um profeta do Antigo Testamento e jogar ele no Novo Testamento. Será que ele profetizaria igual? Isso vai acontecer. Lembra Elias? Lembra que Elias matou ou mandou matar os profetas de Baal e profetizou juízo e tudo mais? Mas haverá um momento em que o Senhor promete que ele enviaria novamente o profeta Elias. Não importa se é literalmente ou não, o fato é que ele diz que vai enviar. O que ele vai fazer quando enviar em Malaquias 4? Vai trabalhar no Casados para Sempre no aniversário da família. Não é? Reconciliar o coração do pai com o filho, do filho com o pai. O que é isso? Como assim, Elias? Trabalhando no ministério de reconciliação de famílias. Olha que diferente.
Elias só profetizava juízo. Mas antes do grande e terrível dia do Senhor, o ministério dele é positivo de reconciliar relações. Muito diferente. Porque há uma cruz no meio. Você tem que entender que na sua interpretação da Bíblia, algumas coisas do Antigo para o Novo Testamento continuam, outras não continuam. Deus está feliz. Porque se Deus estivesse chateado, é porque ele estava em dúvida se o plano dele ia dar certo, sabe? Quando você sabe que vai tudo dar certo, e você tem poder para fazer tudo dar certo, assim você fica um pouco bem, sabe? A gente fica mal se não sabe se a nossa vida vai dar certo. A gente fica, oh, meu Deus, o que vai acontecer? Mas Deus está curtindo, Deus está feliz, tá? Então é isso. Perguntas agora, vai lá. Tem que ter o microfone para se perguntarem, então calma aí um segundinho, vai chegar o microfone para você fazer pergunta. Pergunte sobre qualquer coisa, sobre profecia. Se você vai perguntar sobre piercing, tatuagem ou predestinação, eu gostaria para um outro momento, tá bom? Que não tem nada a ver com a aula. É sempre piercing, tatuagem, predestinação. É sempre essa que eu recebo. Então eu não quero responder sobre isso. Então, é tipo fala garoto, tal, chão. Eu falo garoto profético. Quem tem pergunta, levanta a mão. Vamos lá, deixa eu levar o microfone aí. Não. Falei. Som. É muito básico, eu estou até com medo de ser uma escola bíblica. Não. Pode perguntar, não tem problema não. Aí se for escola bíblica, você fala. Ângelo, é um dom, né? Isso. Que a gente tem. Profecia é um dom. Todos temos. Ou é um dom todos que nós... podem ter. Todos podem ter. Então é um dom a ser praticado. Depois que eu recebo, eu exercito ele para aperfeiçoar. Como que a gente tem uma escola de profetas? Assim? Como é você receber, orar para receber, ou você exercitar para receber? Uma escola de profetas? Nós somos aqui uma escola de profetas. Não, né? é um curso de preparação profética e não uma escola de profetas. Exatamente, o Haroldo escolheu o nome exatamente com o objetivo de diferenciar uma coisa da outra. Uma escola de profetas, ela só poderia receber profetas para o desenvolvimento desses profetas. Isso é um outro nível. É igual uma escola de missões, um cara já tem o chamado prévio para ser missionário e você prepara ele para aquilo. Então, aqui é um curso de preparação profética que o objetivo é que qualquer membro do corpo de Cristo, com qualquer ênfase ministerial, tenha uma perspectiva também profética da Escritura. Então, o curso aqui é preparação para que você saiba o que é profético, entenda o que é profético e tudo mais. Uma escola de profetas implicaria em que você recebe pessoas com o ofício profético, que eu nem expliquei a diferença de dom, ministério e ofício, mas tudo bem, mas com ofício profético ou ministério, e aí você trabalha para essa pessoa ser aperfeiçoada, enviada, aprender a teologia, entre aspas, do ministério dela. Visão faz parte de profecia? Com certeza. E toda visão é profética? Toda visão dada por Deus, sim. Dada por pizza, não. Mais pergunta? Só um pouquinho. Vai jogando o microfone. Qual que é a diferença da profecia para o profeta? A profecia é um dom concedido pela graça de Deus e qualquer pessoa pode profetizar. Okay? O primeiro nível da profecia se manifesta, por exemplo, em reuniões como essa, onde, por exemplo, tem adoração intensa e tal, e, de repente, pessoas que nunca profetizaram, simplesmente porque tem contato com uma unção profética, ele começa a profetizar. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é quando essa presença, essa unção, ela se torna de fato um dom que a pessoa recebe. Então ela vai começar a profetizar com mais constância. Aí ela já recebeu o dom de profecia, não é só um contato com o espírito profético. Esse dom, conforme ele for trabalhado na vida da pessoa como indivíduo, ele pode crescer, se é que essa pessoa tem um chamado para ser profeta. Então, eu não posso decidir ser profeta. Tá? Eu sou chamado. Então, ou eu sou chamado ou eu não sou chamado. Se eu sou chamado, então eu preciso receber o dom de profecia, porque todo chamado e ministério implica que a pessoa vai ter que ter alguns tipos de dons. O de profeta talvez é um dos mais fáceis de entender. Se o cara não tem o dom de profecia, jamais ele vai poder atuar como um profeta.
Mas o cara simplesmente profetizando não quer dizer que ele é um profeta ainda. Então, esse cara tem um chamado e ele recebeu o dom, e agora ele começa a desenvolver esse dom. Ele começa a profetizar com mais precisão, ele começa a ampliar essa manifestação, ele começa a entender pelas Escrituras as profecias, ele começa a entender profeticamente o plano de Deus, e o dom vai aumentando também. Então, quando esse dom crescer, se tornar intenso, e ele tiver um claro entendimento da palavra, vai acontecer que as pessoas na congregação que ele faz parte vão reconhecer esse ministério. Então, quando a pessoa que tem o dom de profecia bem desenvolvido, junto com uma teologia profética, vamos chamar assim, ele é reconhecido pela sua comunidade local, então ele passa a ter o que eu chamo, a Bíblia não diz, tá? Então eu estou dando minha opinião. Ele passa a ter um ministério profético, eu entendo assim. E quando esse irmão começa a crescer de tal forma que todo o corpo de Cristo, nas nações, no país, tudo mais, começa a reconhecer ele como um profeta e não só a localidade dele, então eu creio que ele passa a ter um ofício de profeta. Quando ele chega no ofício, então ele se torna um profeta de fato. Então eu penso que existe a unção profética, você entra em contato com ela, qualquer um profetiza, Saul profetizou no meio dos profetas. Tem o dom de profecia, que é uma habilidade que eu recebo para profetizar. Tem o ministério profético, que é um trabalho que eu faço. E tem o ofício profético, que é quem eu me torno. Então é o último nível, entendeu? Quando você se torna o, como que diz? Gandalf branco, e não só o cinzento, entendeu? É o branco já, tipo, a parada é... Pois não. Quer responder de novo? Esse ofício ele é reconhecido pelo corpo, né? Não Isso. por uma congregação. Quando ele é reconhecido na congregação, ele só tem um ministério profético para aquela congregação. Uhum. Aí, quando todo o corpo, várias linhas diferentes do corpo começam a reconhecer, então é porque ele está crescendo do cinzento para o branco, crescendo de ministério para ofício. Entendi. Profético. Aí quando a Bíblia diz, então, que é para edificar o corpo, seria basicamente esse aí que você falou que... Não? Dons. Quando você quer dizer aqui em 1 Coríntios 14, Uhum. Em 1 Coríntios 14 tem a ver com os dons, ou seja, numa congregação local, várias pessoas com dom de profecia Uhum. edificam o corpo. E o ministério? E o ministério, então, ministério e ofício, daí tem a ver com o crescimento para as nações. Porque também é para edificação. Isso. Aí, no caso lá de Efésios 4. Isso. Então, aí seria a diferença de dom e ministério, ou dom e ofício. Então, o dom, ele edifica aqui, na comunhão local. O ministério já é uma coisa mais nacional, ou local, global, vai além, vai além. Ok. É verdade. O profeta, a função principal do profeta não é profetizar. Estranho, né? A função principal do profeta é levar outros a profetizar. Entendeu? Porque ele lá em Efésios fala, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, ele não é um jogador do time, ele é o treinador. Então, se eu sou um verdadeiro profeta, eu preciso encarar vocês não como as pessoas que são a plateia que veio me assistir jogar futebol. Entende? Mas eu tenho que encarar vocês como o time que eu vim treinar. E eu tenho que trabalhar para que todos vocês entrem nessa movimentação profética, aprendam a profetizar, saibam ministrar dessa forma. Então, é dessa forma que ele aperfeiçoa os santos. O dom de profecia edifica os indivíduos na congregação. O ministério, o ofício profético, aperfeiçoa os santos para que eles também profetizem, como os profetas já profetizam anteriormente, né? Pois não. Ângelo, aqui no 1 Coríntios 14, versículo 3, foi citado, diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu ouvi muito ensino falando que toda profecia, se ela não tiver os 3 itens, ela não passa no crivo. Então, é confuso isso, porque como é que eu vou edificar, consolar e exortar ao mesmo tempo? É quando você opera além... porque essa profecia, eu creio que aqui não é simplesmente um dom de profecia estático, não é só falar sobre o futuro, aqui nesse caso, eu acredito. Existem 3, eu acho que tem aqui, no ponto número 4, as ferramentas do profético.
Então, a B tem palavra de conhecimento, C, profecia, D, palavra de sabedoria. Então, eu penso que a edificação, exortação e consolação atua junto com esses dons. Ou seja, a pessoa é edificada pela palavra de conhecimento, é exortada pela profecia e ela é consolada pela palavra de sabedoria. Ou seja, vamos supor, eu chego para ela, tá? Eu vou edificar ela. Como que eu edifico? Eu vejo que o Senhor está fazendo isso e isso na sua vida. Eu vejo que tem uma questão financeira na sua vida que o Senhor está trabalhando. Ela já sabe disso. Porque ela sabe que Deus está falando com ela sobre dinheiro. Mas eu vejo que para os próximos dias, profecia, vai acontecer isso. Aí ela já está sendo exortada. Por quê? Porque eu vou dizer assim, ó, você tem que cuidar como você vai administrar o seu dinheiro. Você tem que cuidar como que você vai investir. Invista no reino de Deus, não invista em coisas do mundo. Taranana. Aí a palavra de sabedoria. Ou seja, o que você deve fazer na prática em relação a isso, que daí já é mais esse consolo. O Senhor está com você, por isso vá e converse com tais e tais pessoas que elas vão te ajudar. Então, toda profecia vai fazer isso invariavelmente. Toda profecia vai exortar, consolar e edificar. O que você não deve ficar preocupado é, será que eu estou consolando e edificando? Tipo assim, quando começou um, terminou o outro. Não, você libera aquilo que tem no teu espírito. Quando você liberar, aquilo vai gerar esse efeito. Ele não está dizendo que você tem que tentar edificar simplesmente humanamente. Ele está dizendo que a verdadeira profecia vai gerar isso. Ok? A profecia no padrão do Novo Testamento vai gerar isso, com certeza. Acho que ela tem pergunta aqui. Ela estava querendo perguntar antes já. Então, o senhor pode me explicar qual é a diferença entre intercessão profética e profetizar? Tá. Eita. Bom, intercessão, em primeiro lugar, não é oração. Tá? Existe oração intercessória e intercessão. Na cruz, Jesus fez intercessão por nós. Porque o que é intercessão? É estar entre. Então, eu estou entre as irmãs aqui e os irmãos aqui. Eu estou no meio. Então, eu intercedo como? Eu posso chegar para elas e falar, olha, eles estão dizendo assim, assim, assim. Então, isso é uma intercessão. Na cruz, Jesus fez uma intercessão porque Ele nos reconectou com o Pai. Então, Ele se colocou diante do Pai por nós e, em certo sentido, também se colocou diante de nós em prol do Pai. Isso é intercessão. Então, existe oração intercessória. Oração intercessória, por exemplo, é quando eu começo a me colocar diante de Deus em prol das crianças que são abusadas na minha cidade. Intercessão. O que é intercessão profética? É quando Deus começa a me falar sobre essa situação. Por exemplo, vamos supor aqui, Ele começa a dizer, filho, vou dar um exemplo bem básico, tá? Não se limita só a isso. Filho, em tal bairro tem um lugar assim, assim, você nunca foi lá. Em tal bairro tem um lugar assim, 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 e eu estou prestes a trazer uma libertação ali. Aí você já não está mais simplesmente intercedendo por uma coisa geral. Você já sabe, vai acontecer algo. E aí você começa, Pai, em nome de Jesus. E aí você se coloca em prol daquela pessoa. Aí, ou seja, já é uma intercessão que você sabe que Deus está dirigindo aquilo. A oração intercessória é simplesmente que você, por exemplo, tem um amigo na sua família, por exemplo, e você sabe que ele tem um problema. E você vai diante de Deus pedindo por ele. Outra coisa é quando, enquanto você está diante de Deus, Deus fala com você especificamente como orar por ele. Aí já entrou no nível profético, porque tem a direção de Deus de como orar. E a profecia é quando você já orou pela pessoa, intercedeu tanto, que você já sabe a resposta daquela situação. E você já não precisa mais nem orar. Você começa a decretar. Então você começa a falar, eu declaro que essa pessoa vai viver isso e aquilo. Esse decreto, por mais que a pessoa não esteja ouvindo, os anjos e os demônios estão ouvindo. Então, na hora que você decreta, isso muda as regiões celestiais. Muda, ficou místico agora pra caramba, né? Mas é isso, desculpa, mas é assim mesmo. Então, por quê? Porque o mundo foi criado pela palavra. Então, quando você lança a palavra ao ar, não é o ar. Os anjos e os demônios estão ouvindo, e aí você está governando as regiões celestiais, porque se você está sentada com Cristo nas regiões celestiais, é uma posição de governo. Então você está governando com Cristo por meio da palavra. Você está ordenando aos demônios e aos anjos que eles obedeçam àquela palavra, não é? Você não vai sair decretando a qualquer hora qualquer coisa. Você faz isso mediante uma palavra direcionada por Deus. Então acho que mais ou menos seria essa a diferença, assim. Não sei se eu expliquei. Mais ou menos.
A minha pergunta é relacionada à confusão da mente, porque assim, o sentimento, o profetizar, ele está sempre muito misturado com tudo. Como eu sei se é válido ou não? Uma das melhores coisas para vencer a confusão da mente é respira fundo e solta, e não pensa. Faz isso. Aí depois, faz sentido? Metade fez, metade não. Beleza. Entendeu? Então, respira fundo e solta. Porque se você for pensar, é ou não é, você não vai profetizar nunca. Entendeu? Aliás, é impossível você viver uma experiência e você racionalizar a experiência. Ou você pensa sobre a experiência que você teve, ou você tem experiência para depois pensar nela. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você raciocinar sobre a profecia e profetizar. Você vai profetizar e vai raciocinar sobre o que você profetizou, ou você vai raciocinar antes e provavelmente não vai profetizar. Porque vai pagar mico, porque você não sabe se é certo, como que eu vou saber da vida da pessoa, e você não vai falar nunca. Né? Entendeu? Então, por isso, uma dica para pessoas que têm medo, e que eu sei que vocês fazem isso direto, então já estão... que você faz é o seguinte, você chega no cara e começa a orar. Oh Deus, abençoa, irmão, só que tá ligado, você tinha uma palavra. Só que como você não tem coragem para falar, você ora a palavra que você... Aí, só estou orando, entendeu? Esse aí dá certinho. Mas uma hora você vai ter que chegar na maturidade. Eu chego para os meus alunos lá, dou aula de profecia, dou aula no CBP. Falo, para de orar. Fala pro cara, profetiza. Tá, então eu sinto isso, tá? E sai correndo de medo. Nossa, os alunos têm muita vergonha. Tem gente que depois que perde a vergonha vai pro outro lado, né? Acha que sempre está certo, mas esse é outro caso. Passa o microfone lá para trás. Vem aqui, é porque eles estão gravando as perguntas. É o seguinte, por exemplo, tem o profeta, não é? Que é profeta mesmo, que é de Deus, que é reconhecido e tal, tudo certinho. Ele pode entregar a palavra, Deus fala com ele vai e fala tal, pronto. Agora é o outro lado. Uma pessoa que sabe que, imagine, você é o profeta tal, eu chegar e consultar o profeta. Consultar, né? O profeta. Mas assim, não é aquele consultar assim, fala o que vai acontecer no futuro, eu vou casar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou não sei o quê. Não é assim, é num sentido assim, tipo, por exemplo, eu tenho uma decisão muito importante, eu realmente não sei. É naquele sentido que nós, assim, às vezes eu faço isso, converso com pessoas cristãs, pessoas que têm maturidade, porque a gente quer, às vezes sozinha não consigo, eu oro e também converso com pessoas. E sabendo que tem um profeta, assim, uma pessoa, né, de Deus assim, se é errado, se eu, tipo assim, eu vou lá falar, tipo, não é? É uma, diríamos assim, uma consulta, né? Sim. Se é errado, se é pecado, se não deve, se... Entende? É mais nesse sentido. Porque às vezes falam, vai consultar porque quer saber o futuro, isso é errado, é pecado, não sei o quê, né? Entendi. Obrigada. Bem, tem problemas? Tem. Qual o problema? Um dos primeiros, nós estamos no Brasil. O que isso significa? Eu já fui me levaram em lugares onde nós fomos consultar o profeta, que era a mesma coisa que consultar a cartomante. Só mudou eu já fui em vários. E daí na entrada você tira como? Não a senha. A caixinha de promessa. Você tira a caixinha de promessa, aí você entra no quarto da profetisa, ela profetiza, aí você, quando sai, deixa um dinheirinho no coisa. Eu já fiz isso. Assim, me levaram, né? E eu também já fui em consultar, era uma moça que recebia uma entidade de uma cigana, e os dois foram muito parecidos. Então, eu não acho muito bom isso. Agora, mas é possível ir consultar um profeta sobre uma decisão que eu vou tomar? Sim. Mas jamais eu devo tomar a decisão baseada no que o profeta falou. Entende a diferença? Ou seja, a pessoa vem conversar com o profeta. Por exemplo, tem a possibilidade do profeta não ver nada. E não é só o profeta.
Porque o profeta, ele é um ministério. Entende? Você pode consultar qualquer pessoa com dom de profecia. Qualquer pessoa. Então, esse seria... E é por causa disso que eu penso que os pastores todos deveriam ter dom de profecia. Por quê? Porque agora eu também sou pastor e eu estou ligado no que acontece. A pessoa vem se confessar, se abrir com você e ela fala tudo menos o que ela tem que falar. E aí o que você faz? Palavra de conhecimento. Pá, seu problema é esse. Beleza, acabou. Então, o outro lado. Então, qualquer pessoa com dom de profecia pode auxiliar outro irmão nisso, mas nenhuma decisão pode ser tomada baseada em profecia. As profecias, elas podem cooperar na confirmação de alguma coisa que você previamente já tinha no coração. Mas ela jamais, qualquer profecia, e aí você inclua também aconselhamento, qualquer coisa, pode substituir a responsabilidade pessoal de você ter um relacionamento com Deus e tomar decisões. Então, aí já entraria na teologia que a gente poderia chamar de teologia da vontade de Deus. Eu creio que tudo o que você faz, com exceção do pecado, se você está em Cristo, é vontade de Deus. Tá? É impossível. Eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita? Nossa, que faculdade tem que fazer? Que pessoa tem que casar? Não. Agora, é óbvio que tem decisões mais sábias e menos sábias. E o ministério profético pode cooperar, os dons de profecia podem cooperar para que eu tome decisões mais sábias, né, do que outras. Mas ele jamais pode ser aquele substituto de, por exemplo, assim, eu não consigo ouvir de Deus sobre o que eu tenho que fazer e eu vou conversar com Ele. Isso não deveria acontecer. Por quê? Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu teria que desenvolver um relacionamento em que eu estou ouvindo de Deus sobre o que fazer. E é claro que pode vir o profeta e confirmar isso que eu estou ouvindo. Mas ele não poderia ser um substituto da experiência de pessoalmente ouvir e decidir por mim mesmo. Ok? Mais pergunta? É sobre a terminologia que eu queria perguntar. Você falou da profecia, né? Tem o profeta, existe o dom profético. Então, uma pessoa que entrega uma palavra, ela tem o dom profético, ela não é necessariamente um profeta. Isso, exatamente. E por que normalmente a gente não ouve ninguém falar assim, olha, eu tenho uma profecia? Na maioria das vezes a gente ouve, eu tenho uma palavra. É falta de conhecimento? Como é que é? É porque a profecia é uma palavra, não é? Certo. Então, mas, assim, é só um jeito. Mas e o profeta, ele não teria que falar assim, eu tenho uma profecia? Não necessariamente. Não, porque o profeta pode falar, eu tenho uma palavra. Mas, veja, nem todo mundo que profetiza é profeta. Certo. Então, você já está, na sua própria linguagem, agora você já está enrolando com você mesmo. Ou seja, o profeta não deveria... Não. Quem profetiza, independente de quem for... Né? E a pessoa, eu penso assim, o melhor não é você chegar e dizer eu tenho uma profecia. Por quê? Porque vai estar errado, né? Então você pode falar, eu sinto uma palavra por irmão. É bem mais humilde. Então assim, eu sei que eu sou arrogante, mas eu já fui muito melhor de ser arrogante no passado. Aí eu cheguei para a moça na reunião da igreja, tipo, cheguei marchando. E profetizei para ela. Ela virou para mim e olhou e disse, está amarrado em nome de Jesus. Então eu devia estar super inspirado, né? Não acho que era o diabo, mas eu acho que eu profetizei tudo errado para ela. Então, quando a gente chega com muita pompa e autoridade, eu tenho uma profecia para você, pode ter um pouco de arrogância, senão a gente, se a gente chegar por baixo, irmão, eu sinto algo, eu queria compartilhar algo, irmão, veja se testifica ou não testifica, e aí você entrega, né? Aí eu acho que melhora um pouco mais. Tem tempo para mais pergunta ainda. Eu já ouvi algumas pessoas vêm sobre a outra e falam assim, olha, acredite porque é o Espírito Santo que está falando. O que você vê isso aí? Fora aqueles que dizem que é o próprio filho ou o próprio pai que está falando ali, né? Ou fora quando o pai, o filho e o espírito brigam entre si durante a reunião, também acontece, né? Mas essa pessoa ela é insegura, né? Ela sofre de insegurança e se por acaso eu pastoreasse essa pessoa, eu iria direto no problema de rejeição que ela deve sofrer de algum dia ela ter profetizado
E não teria acreditado na profecia dela, porque talvez ela tenha um dom mesmo, né? Mas por algum tipo de rejeição, precisaria trabalhar com ela para que ela não tenha que se autoafirmar nisso, até mesmo manipular. Está quase entrando na manipulação, né? O dom de profecia ele é dado, então, mediante a busca, né? A gente busca de Deus, Deus dá. Eu posso dizer, então, que eu posso chamar, por exemplo, os irmãos de profetas. Às vezes a gente vê dizendo, nós somos profetas, e aí por diante. Mas a pessoa não buscou o dom de profecia, talvez seja algo que ela não queira, ou não tem nada a ver com ela. Eu posso generalizar, chamar todo mundo de profeta, ou apenas... Não, profetas são aqueles que trabalham no ministério profético, no ofício profético. Entendi. A função deles é treinar outros para profetizar. Uhum. Se ele não sabe fazer gol, como que ele vai ensinar outro a jogar? Então, quem não tem o dom de profecia jamais vai ser um profeta, com certeza. Então, não pode chamar todo mundo de profeta. Podemos dizer que existem pessoas proféticas. O que são pessoas proféticas? É um pastor, por exemplo, mas que ele tem uma unção para profetizar muito precisa, mas ele é um pastor. Então, ele é uma pessoa profética, ou seja, ele tem um ministério de pastor, mas ele atua muito bem na unção profética. Essa mesma unção, ela pode atuar sobre toda uma congregação. Quer dizer que toda a congregação, eles são profetas? Não, mas eles podem ser proféticos. Entendi. Ou seja, eles não têm um ofício, todos eles não têm um ofício e ministério, mas eles se movem com maior precisão nisso, no profético, nos dons e na unção. Ok. Ainda dá tempo demais. Abraão nunca profetizou, não, é chamado de profeta. Isso. Abraão não profetizou, mas foi chamado de profeta. Por quê? Porque ele entrou na essência do que é ser profeta, que ele teve uma vida que declarava algo, uma vida que tinha relação com o que Deus estava fazendo. Então, nós não podemos dizer que ele não profetizou, porque a Bíblia não diz que ele não profetizou, só não registra, né? Então, ou seja, a gente não poderia criar uma doutrina em cima do que a Bíblia não diz, só em cima do que a Bíblia diz. Mas o que foi? Ele profetizou? Isso, poderia ser profético, porque Deus falou com ele e transmitiu, né? Então, ele ouvia Deus, e ele se posicionava, e ele andava em cima daquilo que Deus falou. Isso, então, o estilo, é o que a gente chama de encarnar, né? Que é o ofício, quando a pessoa deixou só de ter uma mensagem, ou um trabalho, ela passa a ser aquele negócio, né? Aqui, passa aqui. Tem como a pessoa ter o dom profético e não saber? Tem. Ele perguntou se tem como a pessoa ter o dom profético e não saber. Tá cheio. As mulheres aí. Tive uma intuição. Tem várias que não é intuição, não, cara. É dom. Às vezes é só intuição. Às vezes claro. Né? Quer ver? Eu vou dizer o caso de uma pessoa que está aqui, mas não vou olhar para ela agora, para ela não... Né? Mas ela está lá, para o outro lado lá. Aí, ela acha que julga as pessoas, quando as pessoas entram no ambiente. Entendeu? Ela não está julgando, ela recebeu um dom de discernimento de espírito, mas ela acha que está julgando. E fica, eu estou julgando essa pessoa, mas você nem conversou com ela. E depois a pessoa age igualzinho com o que ela sentiu. Como que isso está... O que aconteceu? Ela teve um discernimento de espíritos. É um tipo de dom profético, discernimento de espíritos, né? E por aí vai. Poxa, George Whitfield operava em profecia e não sabia. Jonathan Edwards operava em profecia e não sabia. John Piper profetiza sem saber, mas ele agora descobriu que ele profetiza, né? Ele estava pregando um dia sobre grupos pequenos, não foi isso? Ele estava pregando sobre grupos pequenos, falando da importância de ter grupos pequenos. John Piper entende, reformado, todo mundo certinho na igreja dele, né? Pessoa sacudindo que nem com a gente, todo mundo certinho. E ele falou, e quem sabe você trabalhe na rua tal, no prédio tal, mas era só um exemplo da pregação, número tal, do andar tal, na seção tal, e você poderia fazer um grupo pequeno lá, mas era só um exemplo da pregação. Só que ele não tinha pensado nesse exemplo antes de começar a pregar. Aí a irmã da igreja chegou e falou assim, por que você falou do lugar onde eu trabalho? Não sabia não, entendeu? Então isso pode acontecer, muitas vezes. Os exemplos que Charles Spurgeon dava nas pregações dele, geralmente era da vida das pessoas, do que estava acontecendo com elas, mas ele não sabia. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, aí descrevia a vida do cara. Mas ele não sabia que era profecia exatamente, né? Pode acontecer muito. Ângelo. Pois não.
Existe a transmissão do dom de profecia, uma imposição de mãos nesse sentido? Existe. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo, né? Ele transmitiu o dom de profecia para ele. Então, ele transmitiu profecias e dom, né? E você vê no Antigo Testamento isso acontecendo, muita imposição de mãos, e você vê também no Novo Testamento as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e recebendo o compartilhar dos dons, né? Então, você pode com certeza fazer isso. Às vezes, essa é a maneira mais fácil de receber o dom de profecia. Às vezes a gente fica orando, querendo receber, mas se você chegar de uma pessoa que tem o dom de profecia e ela impor a mão sobre você, pode ser muito mais rápido o processo, né? Alguém que mais quer perguntar? Muita gente fala que não sente nada, não, o tempo todo na oração, fica lá parado e não tem nenhum sentimento, nenhuma revelação nesse sentido. Seria falta de sensibilidade ou é porque realmente não sente nada? Ela não sentiu nada durante a oração? Defina sentir. Em momento algum, entendeu? Nunca teve uma coisa assim sobrenatural nesse sentido, uma revelação para a vida de outra pessoa, até mesmo para a própria, entendeu? Tá, e daí você quer saber se a pessoa tem um problema com isso? Não. É falta de sensibilidade em relação à sutileza com que Deus fala com as pessoas, ou se é porque ela realmente não tem o dom. Entendi. Não, assim, sentir o que Deus está fazendo no ambiente, a palavra sentir, ela é meio relativa, mas eu entendi que é tipo assim, algum tipo de percepção do que esteja acontecendo, né? Então, existem vários motivos por que isso não acontece, mas eu acho que o principal é o seguinte: a pessoa está tentando, muitas vezes, dependendo da situação, pelo menos essa era a minha há muito tempo, eu estava tentando saber se eu estava sentindo ou não estava sentindo. Tipo um termômetro. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? E eu não fazia nada. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a esquecer e só mergulhar. E aí, no meio daquilo, depois eu dava um passo para trás. O que foi isso mesmo que eu estou sentindo? Parece Deus. Mas eu nunca me importei se era ou não era Deus. Eu fui. Ah, isso é alma, irmão. Aham, eu tenho uma, beleza? Então, os caras falam, cuidado para não entrar na alma. Como que eu saio dela? Que Deus sou eu? O que eu vou fazer? Então, e aí eu vou fluindo, e às vezes eu estou emocionado e tal, mas no meio daquela emoção toda, tem uma coisa que é sobrenatural, mas às vezes é só um filetinho de nada, uma palavrinha pequena, e eu compartilho só aquilo que eu recebi. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre compartilhar, e aquilo pode ir aumentando gradativamente. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas não têm expectativa, ela pode chegar num lugar e não tem expectativa que Deus fale. Ela não acredita que... É tipo assim, só os especiais ouvem Deus. Uma coisa meio assim. E aí ela chega no lugar e ela não tem essa perspectiva de esperar. Será que Deus vai falar comigo? Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está fazendo agora? Ela não tem essa expectativa. Então ela já começa o jogo perdendo, vamos dizer assim, ela já não acredita que vai. Então, esse poderia ser outro motivo. Pode ser falta de sensibilidade? Pode. O nome não é falta de sensibilidade, é carnalidade, né? Então, tipo assim, não tem pessoas mais ou menos sensíveis, como se fossem... Não, porque imagina... Você acha que eu sou uma pessoa sensível? Tipo, eu não sou, né? Nem sensitivo eu sou. Então, tipo assim, é no espírito, é no interior. Percebeu ou não percebeu? Aí, o problema da percepção tem a ver com carnalidade. Às vezes eu estou tão cheio de carnalidade, tanto emocional, quanto volitiva, quanto mental, e isso pode me atrapalhar, né? Pode acontecer de uma pessoa, numa reunião, no meio da reunião, começar a sentir algo, mas quase físico mesmo, e começar a orar para outra pessoa, e é exatamente o que a outra pessoa está sentindo, ou dor, ou alguma coisa nesse sentido, e isso ser a palavra. Eu vou, a próxima aula eu vou falar sobre isso. São 3 níveis. Eu posso ver, ouvir e sentir. Eu posso sentir fisicamente uma dor nas costas, por exemplo, e é uma palavra que diz que Deus vai curar alguém com dor nas costas. Sim, se eu já não tiver prévios problemas de dor nas costas, claro, né? Sinto um calor na mão, né? E eu oro e esse calor transmite. Eu já vi situação em que a pessoa estava numa temperatura e eu comecei a orar e a temperatura dela cresceu, 2 semanas atrás.
E o cara, o que aconteceu aqui? A pessoa começava a ficar com muito calor. E eu estava no sul, no frio, no ar-condicionado. Então, eu comecei a... Ih, cara, aumentou a temperatura. E eu não estava sentindo nada. Foi engraçado. Você entende, né? Profeticamente você entende, né? Eletricidade, você está sentindo uma eletricidade no corpo, você ora e transmite eletricidade para a pessoa. Ixi, um mundo de coisas aí que poderia... Essa daí é doida. Um cobertor quente de amor. Como que calor e amor... Eu não sei a relação. Mas eu já senti, tipo assim... O que é isso aqui? Parecia um cobertor me enrolando. Era quente, mas o calor era amor. Tipo, eu sentia fisicamente no corpo. O que é isso? Não sei, não li na Bíblia nunca sobre isso. Mas que eu senti que eu saí mais feliz dessa experiência do que entrei, saí. Né? Então, é possível, com certeza. Então, mais uma outra. A gente conhece pessoas que têm a palavra, pelo menos, ou revelação, alguma coisa, mas a vida dessa pessoa é totalmente torta. Uhum. Como é que a gente lida com uma situação dessas? A gente faz a diferença entre dom e fruto. Então, é possível que a pessoa opere nos dons do Espírito Santo e não tenha fruto desenvolvido de caráter na vida dela. Isso é normal. Isso chama a Igreja Pentecostal Brasileira. Então, mas jamais o fato da pessoa ter um dom é sinônimo dela ter fruto. Então, você pode ter dons e não ter fruto. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa pode ter frutos de caráter maravilhoso, piedoso, e não ser uma pessoa que opera no poder do Espírito Santo. Outra coisa é se a pessoa é profeta, de verdade, tem um ministério, ou pelo menos ela é reconhecida pelas pessoas, e ela não tem fruto. Aí já está entrando no nível de falso profeta. Aí é outra coisa. Mas a pessoa que tem dom, simplesmente um dom, e opera nesse dom, mas ela não tem um caráter, essa pessoa é imatura, a gente tem que ensinar ela a crescer em santidade. Né? Sobre falso profeta eu falo amanhã. Eu estou colocando tanta coisa na conta do Fala Amanhã que vai precisar de uns 5 dias, né, para falar amanhã. Ok?